pouco de nacionalismo. Agora, para deixar claro, não será um espectro geral de nacionalismo. A definição bem pessoal, que eu estou começando isso agora, estou começando a estudar isso agora, vou começar a ver conceitos mais gerais, o conceito mais brasileiro. Então eu vou aqui praticamente dizer como é que eu vejo essa parada. Primeira coisa, né, que seria o nacionalismo no geral, seria a defesa do território brasileiro em frente à cobiça estrangeira. A gente vamos colocar isso no Enéas, ou defesa da cultura brasileira, né, da cultura no geral, do que é ser brasileiro, etc. Agora vamos para o Estado. O Estado aqui, na minha concepção, deve defender o bem comum, a integridade, ou seja, esse território que a gente está vendo, e desenvolvimento nacional. Uma definição bem genérica. Boa educação, boa saúde. Definição bem genérica aqui, tá? Mas vamos para a parte mais importante, né? Vamos primeiro aqui. Então, bem comum. Bem comum as pessoas terem uma cultura, as pessoas terem uma inteligência, as pessoas saberem votar nos políticos, as pessoas terem uma independência intelectual, e ter o que comer também é muito importante. Mas o Estado não vai, intervir tudo. O Estado vai intervir no necessário, não em tudo. Integridade. O Estado não vai interferir no livre mercado e tal. O Estado vai regular a economia, não vai ficar interferindo direto, vai regular. Vai colocar os mecanismos de funcionamento. Toda economia tem mecanismos de funcionamento. Estados Unidos, qualquer país que você pensar tem algum regulamento, tá bom? Não é algo igual aos ANCAPs. Defende. Também a defesa da integridade vai ser o território nacional, tá bom? Então, toda a nossa linha de território será defendida. E desenvolvimento nacional. E aí que já parte mais de economia, etc., que eu não posso me aprofundar, né? Não posso me aprofundar. E boa educação, boa saúde, etc. Mas primeiro a integridade. Por que a integridade vem antes? Porque sem território não tem economia. Se você não tem uma fazenda, como é que você pode dizer, vamos defender a economia de fazenda? Você não tem uma fazenda, você não tem um território para ter fazenda. Então, a primeira coisa que uma nação precisa para existir é do seu território. Essa ideia é loucura, né? Você defender qualquer coisa sem um território. Então, primeira coisa, integridade do território, defesa do território nacional. Vamos pensar agora um pouco sobre ser nacionalista. Nacionalista aqui seria... Por que eu coloquei cuidar de pessoas? Porque não pode ser uma ideia abstrata. Eu defendo, sei lá, a soberania da Amazônia. Tá. Por que você defende a soberania da Amazônia? Então vamos pensar no bem comum das pessoas. Então, quando você defende a soberania da Amazônia, você está defendendo o bem comum das pessoas da nação. Você defende uma boa educação, você está defendendo uma boa educação para as pessoas da nação. Quando você defende o patriotismo, saudosismo da bandeira das pessoas da nação, que representam as pessoas da nação. Então o nacionalismo não pode ser algo abstrato. Essas pessoas aqui existem de verdade, na realidade. Então o nacionalismo ele não pode estar longe das pessoas da nação. Porque senão você só está aqui para fazer parte de um clube de, sei lá, ideológico. O nacionalismo deve ir além disso. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Ajudando as pessoas.
nas necessidades, tendo compaixão. Por que eu tô falando isso, cara? É óbvio que eu tenho um leque de cultura, de pensamento por trás. Eu sou cristão, tá bom? Então, compaixão é um princípio básico do cristianismo. O princípio básico de Jesus Cristo, dos apóstolos de Cristo. Então, mais uma vez, cuidar de pessoas. Lembrando que é uma concepção muito pessoal, tá? É uma concepção geral, tá? Então, ajudando as pessoas. Por que isso? Porque isso não faz sentido. Você dizer que você ama o Brasil não pode ser um conceito abstrato. O Brasil tem que defender as pessoas da nação. As pessoas que pisam nesse solo. As pessoas que nasceram nesse solo. Não faz sentido você dizer que é nacionalista. Você cuidar das pessoas. Então você tem que ter ajudar as pessoas nas suas necessidades. Então, você quer a interferência do Estado porque tem um problema na educação, da merenda e tal. Então você vai protestar e tal. Então vamos lá. Como a gente vai fazer isso? O que podemos fazer? Se colocar no lugar do outro. Compaixão. JC, tá bom? Falou. JC defendeu isso, Jesus Cristo. Resolução de problemas. Sei lá, dá um realzinho aí pro mendigo, mas não é só isso. só um negócio bem estruxo, mas não é só isso. Então, resolução de problemas. Então, você ajuda, sei lá, sua mãe em casa, você cuida do seu cachorro, né? Pelo amor de Deus. Cuida de uma criança. Eu vou voltar nesse tema. Cuidado espiritual. Então, você do cultural, não defendo a bandeira, não é a bandeira nacionalista, não é a bandeira do Brasil. Defendo o povo brasileiro. Você não vai defender a bandeira, você vai defender o povo brasileiro. Você vai defender pessoas da cobiça internacional, dos danos que pode causar a longo prazo, etc. Então, eu estou entrando nessa de nacionalismo porque eu devo amar as pessoas como cristão. Então, tem uma ética por trás. E tá aí a importância do espiritual do povo, porque quando você cuida do espiritual, você tá dando uma base moral para aquele ser agir no mundo. Então esse brasileiro, você vai defender, ele vai agir no mundo. Então você tem que cuidar do espiritual. O que seria cuidar do espiritual? Ajudar as pessoas, facilitar que elas entendam conceitos espirituais, entendeu? Então, facilite para que as pessoas entendam conceitos espirituais, ou pelo menos dê a liberdade a elas de entender esses conceitos espirituais. Não reprima esse lado das pessoas. Porque, sei lá, você pode ser um nacionalista ateísta, mas não reprima. Porque isso vai servir de base moral para as pessoas. Entendeu? Inclusive, eu estou entrando nessa. Você é nacionalista ateísta. Eu estou entrando nessa e estou realmente levantando isso porque eu gosto de pessoas. Eu não gosto o suficiente como eu devia, como Cristo gosta. Eu sou um cãozinho comparado a Cristo. Mas mesmo assim eu tento, entendeu? Eu tento, eu falho, mas eu tento. Então não defenda uma bandeira, defenda as pessoas, a cultura das pessoas, o espiritual das pessoas. Deixe as pessoas serem livres para escolher o que elas acreditam, tá bom? Então cultural também é dar conhecimento, etc. Então, a resolução de problemas, né? Não espere o Estado. Que defende o povo, não espere o Estado. Vá lá e faça. Entendeu? Então, sei lá, sua tia tá precisando que você cuide dos primos, seus primos mais novos. Vá lá e faça. Não reclame. As pessoas não sabem mais se colocar no lugar do outro. Como é que você vai ser nacionalista se você não se coloca no lugar do outro? Você vai ser nacionalista se você defende só a Amazônia, não defende as pessoas da Amazônia. Não defende as pessoas, o bem.
bem comum que isso vai proporcionar para as pessoas. Você defende a educação se você não gosta de criança, detesta criança. Tô falando, tipo, gostar de estar com crianças. Mas pode até ser isso também. Ser paciente e tal, entender que tem uma pessoa que, pô, cara, foi igual a você. Você está sendo pestinha quando era criança. Se não era, graças a Deus. Mas é normal da idade dela. Então, primeiro, se colocar no lugar do outro. Resolução de problemas. Então, sei lá, se da igreja tá precisando de ajuda, você vai lá ajuda e tal. Eu faço isso, né? Hoje eu não tô fazendo, posso estar dizendo, mas é uma questão pessoal da família e tal, porque eu não fui. Mas senão eu ia tranquilamente. Então, cuidado espiritual das pessoas, permitir as pessoas ter fé. Se você é cristão, aconselhar. Do cultural também, aqui já tem professores, né? Etc. Fazendo essa parada do cultural. Você dando cultura pro povo. Não defenda uma bandeira, defenda as pessoas. E não espere o Estado. Vai lá você e faça. Então, tá bom, pessoal. Aqui foi uma pequena apresentação. Tipo, isso foi mais pra falar um pouco do que eu acredito. Do porquê eu tô entrando nessa. Nacionalista, então não é algo geral. Poderia ter falado de política, de economia, etc. Mas eu falei mais sobre ser nacionalista. Se preocupar com o outro. Amar o próximo. Imitar ali o nosso querido Jesus Cristo. Não quer dizer que ser nacionalista é imitar Jesus Cristo, porque isso é ser cristão. Mas se inspire também em Jesus, porque Jesus é bem-vindo na política.